paz do Senhor, crianças. Como é bom quando chega esse momento de aprendermos a palavra de Deus. E hoje vamos começar uma série de lições com o tema A Vida de Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, em quem podemos confiar. Para Ele, podemos contar os nossos problemas. Ele não vai fazer outra coisa a não ser nos ajudar. Como é bom ter essa certeza, essa confiança. E só tem essa certeza, essa confiança, quem conhece quem é Jesus. O que Ele fez por nós, o que Ele faz e o que Ele ainda vai fazer. Ele morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados. Ele é o poderoso Filho de Deus. E o nosso versículo, para memorizarmos, se encontra registrado em Isaías, capítulo 26, versículo 4, que diz assim: nos leva também a confiar no Senhor. Olha só, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Agora, vamos ler comigo aqui no cartaz, para ficar bem memorizado. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus é uma rocha eterna. Devemos confiar perpetuamente, ou seja, constantemente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele cumpre o que Ele nos prometeu aqui na terra e também na eternidade. E através da história de hoje, nós vamos ter a nossa fé aumentada, para que possamos confiar ainda mais no Senhor. Vamos aprender a confiar perpetuamente, porque Ele, somente Ele, pode nos ajudar a resolver os nossos problemas. Nós podemos contar para Ele, porque existem coisas na nossa vida que somente Jesus pode fazer. Ele ressuscitou, foi para o céu, mas continua operando. Ele não mudou. Ele continua operando através do Espírito Santo. E vamos aprender muito, muito com a história que está registrada em João, capítulo 2. João, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Olha, na pequena cidade de Caná da Galileia, fizeram um casamento. Foi realizado um casamento. E a mãe de Jesus, Maria, estava presente nesse casamento. E foram convidados também Jesus e os seus discípulos. E Jesus e os seus discípulos foram em direção a Caná. Caminharam até Caná para esse casamento. Aqueles discípulos de Jesus haviam se tornado seguidores de Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha sido batizado por João Batista no Rio Jordão e, quem sabe, até tinham ouvido aquela voz que veio do céu dizendo: este é meu Filho amado, em quem me compraz. Como é maravilhoso! A gente fica tão feliz quando ouve sobre a vida de Jesus, sobre a história de Jesus. Nós ficamos também maravilhados. Agora imagina a satisfação daqueles discípulos. E no caminho, andando e conversando com Jesus, quem sabe eles estavam até lembrando que João Batista tinha dito que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando pecamos, crianças, quando nós pecamos, somente Jesus pode nos ajudar. Somente Jesus pode nos salvar do pecado. Somente Ele. O casamento naquele país era muito diferente dos nossos. Acontecia uma passeata e as pessoas, os convidados,
iam caminhando, né, pelas ruas da cidade em direção ao local da festa. Muitos amigos e vizinhos eram convidados e a festa durava dias. E ao chegarem, os convidados paravam perto de grandes recipientes de água, grandes jarros de pedra que eram colocados na entrada da casa, para as pessoas lavarem os pés, as mãos, antes de entrarem na casa, no local da festa, porque eles caminhavam por estradas empoeiradas, usavam sandálias e os pés ficavam muito sujos. E para eles participarem da festa, eles precisavam estar limpos. E as pessoas iam chegando, o número de convidados só crescia, os serventes serviam os convidados, reabasteciam as bandejas, os jarros, mas, de repente, aconteceu um problema muito sério. O vinho que estava sendo servido acabou e a mãe de Jesus, que estava na festa, fica sabendo que o vinho havia acabado. Ela queria ajudar, mas não tinha condições, gente, de fazer nada. Ela não podia resolver esse problema, mas ela sabia que Jesus era o Filho de Deus e que ele poderia. E correu para Jesus e disse: Jesus, acabou o vinho. E Jesus respondeu para ela de uma forma que pode parecer até estranha para você, mas eu tenho certeza que você também vai entender, assim como a mãe de Jesus entendeu. Ele respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Jesus, naquele momento, não estava falando como o filho de Maria. Ele estava falando como o filho de Deus. Ele estava lembrando a ela que ele não era apenas o seu filho. Ele era o Filho de Deus. Ele não disse: mãe, o que tenho eu contigo? E sim: mulher, o que tenho eu contigo? Ele estava falando como Filho de Deus. Ele veio na terra para cumprir a vontade de Deus Pai, e no tempo também de Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E Maria entendeu que estava diante do Filho de Deus naquele momento. E voltou para as pessoas que estavam servindo e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Embora não compreendendo muito bem, eles fizeram exatamente como Jesus pediu que eles fizessem. Jesus pediu para que eles enchessem de água aqueles 6 grandes jarros de pedra, aqueles jarros que eram colocados junto à entrada da casa. E quem sabe alguém pensou: mas nós não precisamos de água, nós precisamos de vinho. Às vezes isso acontece conosco também. Às vezes pensamos: Senhor, não é isso, Senhor, mas eu quero te convidar a crer em Jesus, porque Jesus está fazendo o que você chama de isso exatamente para te dar aquilo que você necessita, para te dar não da forma que você quer, e sim para te dar o melhor, porque Ele te ama e tem poder para transformar o nada em tudo. Olha, a Bíblia nos diz que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Olha, crianças, devemos confiar em Jesus perpetuamente, como diz o nosso versículo, sem questionamentos, confiar inteiramente, porque Jesus é o Todo-Poderoso. Ele sabe como trabalhar em nossas vidas. Se você está sofrendo com algum problema, peça misericórdia a Jesus e confie no resultado, porque Jesus, Ele faz
ele opera milagre para nos ensinar a glorificar a Deus. Voltando à nossa história. Com certeza, foi necessário muita água para encher aqueles jarros, mas quando os jarros ficaram cheios, Jesus disse aos empregados: tirai agora e levai ao mestre-sala. O mestre-sala, crianças, era o encarregado daquela festa. Aprendemos aqui uma grande lição. Se Jesus quisesse exaltar a si próprio, ele poderia pensar assim: já que o mestre-sala não se deu conta desse problema, e sou eu que transformei água em vinho, não precisa nem procurar o mestre-sala. O problema já está resolvido. O vinho é o melhor. Mas Jesus não operava milagres para aparecer. Jesus operava glorificando a Deus. E precisamos aprender com Jesus a glorificar a Deus em tudo. E logo que o mestre-sala provou, não era água, era vinho. O primeiro milagre operado por Jesus estava acontecendo ali, naquela festa de casamento. E como Jesus fez isso? Milagre. Milagre não se explica. Nada é impossível para Jesus. Nada é difícil para Jesus. Ele é o Filho Todo-Poderoso de Deus e pode resolver qualquer problema. Confie em Jesus para ajudá-lo também com seus problemas. Ele é poderoso. Ele pode. Agora, gente, todos estavam cheios de alegria. O problema tinha acabado. E o mestre-sala então chamou o noivo e disse: olha, nunca vi ninguém servir o melhor vinho por último. Na maioria dos casamentos, o melhor vinho é servido primeiro, mas este é o melhor de todos. Ele nunca tinha provado um vinho tão bom. Crianças, Jesus faz por nós também sempre o melhor. Ele só faz o melhor. É por isso que nós podemos confiar nele. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele nos ama com um amor incondicional. Mas por que Jesus fez isso? Para impressionar as pessoas? Não. Ele fez para mostrar a sua glória como Filho de Deus, o enviado de Deus. E a Bíblia nos diz que os discípulos creram nele, puseram a sua confiança nele. Confie também em Jesus. Olha só, o maior problema da sua vida, Jesus já resolveu. Ele morreu na cruz por você, para que o seu pecado fosse perdoado. Então creia em Jesus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. E fazendo isso, você será transformado por dentro e sentirá desejo de agradar a Deus em tudo. Eu tenho certeza que a sua fé foi acrescentada ao ouvir essa história, ao ouvir a palavra de Deus. Então agora nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude, falando com Deus, orando a Deus. Querido e amado Deus, nós te louvamos, te adoramos, porque sabemos que o Senhor tem poder sobre todas as coisas e nos ama e quer nos abençoar, quer nos ajudar a resolver os nossos problemas. Nos ajude a confiar no Senhor perpetuamente, como diz a tua palavra, inteiramente. Pai amado, muito obrigado por esses momentos e continue conosco, nos ajudando a sermos fiéis ao Senhor. É no nome de Jesus que pedimos e também agradecemos. Amém. Crianças, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Confiar.